Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos juntos até a 1h da tarde e eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região. Pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular agora para você ver que dá certo. Você vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão de Política Social e Saúde no último biênio, analisa o trabalho realizado. Emendas impositivas, vereador Rodrigo da Farmandic utiliza para garantir drenagem e pavimentação em vias públicas no distrito do Ouro Verde. Campinas cedia Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. E o quadro Giro Ambiental mostra que em uma competição mundial, Brasil fica em terceiro lugar em biodiversidade das florestas tropicais. E olha só, janeiro é um mês estratégico para os microempreendedores individuais que pretendem iniciar o ano sem pendências fiscais e financeiras. Por isso, a nossa repórter Alexandra Dias está na Associação Comercial e Industrial de Campinas, que está tirando dúvidas. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Ale. É isso mesmo, Gabriel. Janeiro é o mês de ficar em dia com as contribuições fiscais, os compromissos tributários, e não é diferente com o microempreendedor individual. E quem vai falar para a gente quais são as datas, as regras, se mudou alguma coisa, é o economista Mário Eduardo Campos, aqui da SIC de Campinas. Muito obrigada por nos receber aqui. É um prazer falar com vocês. Realmente, mês de janeiro é a data, né, a ocasião onde o microempreendedor individual precisa estar muito atento às obrigações fiscais que ele tem desse ano, verificar o quanto foi o faturamento dele o ano passado para ver se ele ainda se enquadra dentro da categoria do MEI ou se ele precisa fazer um novo reenquadramento. Uma grande mudança também é que, em função do aumento do salário mínimo, a contribuição individual dele, conforme o serviço que ele presta, ela teve um aumento. Não é significativo, mas é um novo valor que está dentro daquelas mesmas condições anteriores que ele já pagava. Nós temos um serviço aqui na Associação Comercial destinado ao microempreendedor individual, onde ele pode vir até aqui na José Paulino 1113, e obter todas essas informações e ver tudo o que é necessário para ele ficar regularizado dentro da categoria dele ou do enquadramento que ele tem dentro da empresa. Isso é fundamental para que ele possa conseguir empréstimos, emitir nota fiscal, ter restituição de imposto de renda. O MEI também precisa fazer uma declaração de imposto, e tudo isso a gente pode disponibilizar aqui para o microempreendedor individual, tanto na forma de serviços avulsos. Também, ele sendo nosso associado, inclui outros serviços. Tudo isso para que ele esteja realmente dentro, regularizado junto aos tributos, tudo isso. Então, ele precisa ficar atento. Se ele tem alguma dívida, a gente pode orientá-lo como regularizar toda essa situação, para que ele consiga trabalhar tranquilamente e se dedicar exclusivamente à atividade fim dele. Porque ele pode ser, por exemplo, uma grande boleira, mas não está habituado a essas questões burocráticas, financeiras, e a gente pode dar toda essa orientação aqui na SIC. O valor, então, teto para que o microempreendedor individual continue nessa modalidade e não vire um simples, né? Qual é o valor hoje? Era R$81 mil, e
e esse valor aumentou de acordo com a inflação e uma nova perspectiva, mas muito coerente, mas ele pode se manifestar por continuar no mesmo valor de 81 mil, mas passou para 131. Então, ele sentindo que vai continuar dentro dessa faixa, ele pode tentar se manter ali no meio, né? E tem uma data para que as pessoas, uma data limite para que elas manifestem aí, apresentem as suas notas? Tem, 31 de janeiro, mas é sempre bom, né, e não deixar para a última hora, porque aí pode ter acúmulo de serviço, tudo isso, a internet você fica mais lenta e isso prejudica o acerto, vamos dizer assim. Então sempre é bom fazer antes e não deixar para a última hora. E para quem tiver, então, interesse também em abrir um MEI, é só vir aqui na SIC, no número 1113, que consegue também. Tem alguma orientação, assim, documentação, critérios? Bom, a abertura do MEI ela é gratuita e qualquer pessoa pode fazer. Agora, tendo alguma dificuldade, tanto no preenchimento ou internet, equipamento, pode vir aqui e a gente faz toda a orientação. Documentos pessoais como CPF, RG, comprovante de endereço. E o site também, existe um lugar onde as pessoas possam entrar para tirar as dúvidas, para já vir mais ou menos preparado? Os sites são os comuns de pesquisa e dentro do site da Associação Comercial, que é www.aciccampinas.com.br, também pode tirar dúvidas ali ou ligar para a gente no 2104-9200, que a gente presta todo o atendimento para sempre proporcionar ao microempreendedor ou aquela pessoa que está querendo empreender todas as orientações necessárias para que ele consiga abrir a sua empresa e trabalhar. Uma última dúvida, então, só para deixar bem claro para quem assiste, a pessoa que tem o MEI aberto formalmente, então ela vai contribuir normalmente e pode se aposentar lá na frente com segurança. Sim, além todos os benefícios, ela terá direito à aposentadoria, auxílio-doença, tudo isso dentro dos limites das possibilidades dessa categoria, vamos chamar assim, em função da contribuição que ele faz. E a contribuição mensal hoje é uma contribuição praticamente simbólica, né? Através do DAS, o DAS abrange uma série de tributos e num pagamento único ele contempla tudo isso, inclusive o INSS, que é o que eles mais procuram por causa de questão de aposentadoria. Então, até mesmo para quem está na informalidade e pretende sair da informalidade, qual é o valor hoje que a pessoa que é um microempreendedor individual e tem todos esses direitos deve pagar por mês? Em torno de R$ 82,00, porque depende da categoria que ele se enquadra, se é prestador de serviço ou é comércio. E uma grande novidade é que a partir desse ano ele poderá empregar 2 funcionários. Antes era um só, agora ele pode ter 2 funcionários. Perfeito, então, ou seja, é uma ótima alternativa para quem está pensando em se formalizar, em regularizar o seu negócio, né? Sim, e Campinas tem hoje aproximadamente 129 mil microempreendedores individuais, é um número muito grande e só traz benefícios saindo da informalidade para ele, porque ele pode emitir nota fiscal, com isso atender novas empresas ou empresas que realmente precisam, é a forma correta de se fazer um pagamento através de uma nota fiscal e obter empréstimos, tudo isso. Então aumenta muito o leque de oportunidades de negócio. Muito obrigada, Gabriel. E você de casa que nos assiste, então, atento ao prazo para se regularizar. Qualquer dúvida é só vir até a SIC ou entrar em contato por telefone. É com você, Gabriel. Eu que agradeço, muito obrigado, Alexandra Dias, e também ao Mário Eduardo Campos pela disponibilidade do tempo. Ele que é economista, então regularização fundamental e também, claro, sobre a declaração anual que tem que ser feito até o mês de maio. E olha só, a cidade de Campinas realizou a Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Nesta terça-feira, a ETECAP, a Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado de Campinas, foi palco da primeira Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente da região metropolitana de Campinas, com organização da Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Aproximadamente 250 pessoas participaram do encontro,
Com o tema Emergência Climática, os desafios da transformação ecológica, a conferência tem o objetivo de discutir políticas públicas regionais e ações articuladas para o enfrentamento da emergência climática. Falar de uma conferência intermunicipal é justamente trazer os 20 municípios da metropolitana para, independente do seu limite territorial, trazer a temática para efetividade, ações que trarão desde a mitigação, propostas imediatas ou mediatas. Construir políticas públicas eficientes nessa região é simplesmente admitir que o clima é uma preocupação da vida, no seu cenário integrativo, no seu cenário onde não tem muros, eu não tenho divisas, eu não tenho limitações. Os vereadores Luiz Iabico e Wagner Romão estiveram presentes no evento, além do presidente do Legislativo Campineiro, o vereador Luiz Rossini, que falou sobre os desafios que os extremos climáticos causam nos municípios. Chamar essa conferência intermunicipal, com os municípios da região metropolitana, primeiro, eu acho o papel que cabe à cidade de Campinas, que é a principal cidade da região metropolitana, até esse papel mesmo de liderar esse processo. Porque os problemas são comuns e as soluções elas têm que ser coletivas. É claro que o que vai ser discutido aqui vai ser levado depois para a conferência estadual, que acontece em março, do clima, e depois para a conferência nacional. Preparar as cidades para enfrentar as emergências climáticas, por exemplo, chuvas intensas, minimizar as enchentes, exige investimentos de infraestrutura que são caríssimos, E o município não tem capacidade, nenhum município tem capacidade de assumir isso sozinho para se adequar para essas necessidades. Então é necessário, a partir das conferências, também acender uma luz amarela para o governo federal, para os governos estaduais, de buscar fontes de financiamento para que os municípios possam investir em infraestrutura para mitigar esses efeitos. Então, as câmaras têm um papel fundamental, a Câmara de Campinas presente, vereadores de várias cidades aqui presentes, porque isso certamente vai ser depois discutido, debatido, talvez haja necessidade de aprovação de leis nos municípios, E acima de tudo é um movimento, uma conferência dessa de educação ambiental, de fortalecer a consciência ecológica dos cidadãos, a participação da sociedade civil, das entidades ambientalistas é fundamental. É um processo democrático que vai ajudar os municípios a pensar esse novo momento que está colocado para a gente. Durante a conferência foram apresentadas propostas para discutir os 5 eixos do tema central: mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática e governança e educação ambiental. As sugestões da RMC de Campinas serão enviadas para a etapa estadual da conferência, marcada para o mês de março. Em seguida, em maio, acontecerá a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, com a participação de municípios, estados e regiões. São fundamentais. A cidade ela não tem tanto poder de mudar, por exemplo, a matriz energética, não tem tanto poder de mudar os meios de consumo, mas ela tem o seu papel fundamental em diversas ações, mas é na cidade que a população mora, e é na cidade que a população sofre os efeitos das mudanças climáticas. Por isso que se dá essa importância a essa conferência intermunicipal e essa conferência municipal que acontecerá no próximo sábado. Então, a 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente vai ser realizada no sábado, dia 25 de janeiro, na Estação Cultura, no Largo Marechal Floriano, sem número no centro, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Os interessados podem se inscreverem no local, das 8 horas da manhã até as 10 horas da manhã. E olha só, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp divulgou a lista de convocados em primeira chamada no vestibular da Unicamp 2025 e nas modalidades vagas olímpicas e Enem Unicamp. É só consultar, entrar lá no site www.convest.unicamp.br. O site está aqui embaixo da sua tela. Estão sendo convocados 2.574 candidatos no vestibular, 365 candidatos na modalidade Enem Unicamp e 122 candidatos para as vagas olímpicas.
Bom, hora das notícias do Legislativo. O vereador Vini Oliveira protocolou um projeto de lei com o objetivo de regulamentar o controle de ponto de todos os profissionais de saúde, inclusive os médicos que trabalham no Hospital Ouro Verde. A medida, segundo o parlamentar, visa garantir o cumprimento da legislação trabalhista vigente e assegurar maior transparência na administração dos serviços prestados à população. De acordo com esta proposição, o controle de ponto pode ser manual ou eletrônico e deverá ser realizado de maneira eficaz e com precisão, registrando os horários de entrada, saída e dos intervalos para refeições ou descanso no início e ao final de cada turno de trabalho. E olha só, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Política Social e Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad no último biênio de 2023-2024, fechou o período com 8 reuniões realizadas e a aprovação de 17 projetos. Segundo o artigo 43 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores, compete à Comissão de Política Social e Saúde opinar e emitir pareceres sobre as proposições relativas à saúde pública, assistência social e temas relacionados a condições sanitárias, de produção e comercialização de gêneros alimentícios, além das questões sanitárias e relacionadas ao trabalho. O presidente do último biênio, vereador Paulo Haddad, fez um balanço dos trabalhos. O balanço é positivo. A Comissão de Política Social e Saúde, ela se debruçou na análise e aprovação de alguns projetos que chegaram para que a gente pudesse avaliar, deliberar e aprovar para que esses projetos pudessem vir a plenário para serem votados. Então, o balanço é positivo. Além das reuniões para apreciação e aprovação de projetos, a comissão promoveu encontros de conscientização. É um serviço de extrema importância, não só aquilo que é regimental também, a análise de projetos para que possam vir a plenário, os relatórios detalhados do quadrimestre anterior, mas também esse viés social que a comissão tem se debruçado e tem tem tido a oportunidade de passar para a nossa população. O Outubro Rosa e o Novembro Azul foram temas desses encontros de conscientização. Tivemos também algumas ações, como nós já temos feito em vários anos, por exemplo, do Outubro Rosa, com palestras importantes, profissionais do mais alto gabarito, que vieram prestar aí suas informações que são importantes para que a nossa população, a nossa comunidade, ou mesmo as pessoas que se fizeram presentes, os nossos servidores que acompanharam essas palestras, tivesse algumas informações importantes na prevenção do câncer de mama. Também no Novembro Azul, o mês alusivo à prevenção, diagnóstico precoce do câncer de próstata, também profissionais das várias áreas, oncologistas, urologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, falando também da importância da prevenção e do diagnóstico precoce, do rastreamento, e que as pessoas se permitam cada vez mais cuidarem da saúde. O vereador ressaltou ainda o cumprimento do caráter de fiscalização do Legislativo ao receber a Secretaria Municipal para a prestação de contas dos trabalhos ligados à saúde. A Secretaria de Saúde, com seus relatórios detalhados do quadrimestre anterior, prestando todas as informações daquilo que é gasto em termos de saúde na cidade de Campinas e todas as ações em termos de atendimento, tudo que acontece dentro da Secretaria de Saúde e também da Rede Mário Gatti. Foram 2 reuniões, 2 audiências públicas, na verdade. Então, balanço positivo. A Comissão de Política Social e Saúde, ela acabou, de alguma forma, cumprindo as suas obrigações regimentais. Então, deixo aqui o meu agradecimento a todos os membros da comissão. O vereador Felipe Marquesi protocolou uma indicação à Prefeitura reivindicando aumento no número de ônibus que atendem aos bairros Jardim San Diego e o Residencial Nova Bandeirantes. E ainda solicita modernização da frota que atende à região. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e olha só,
Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais realizou 12 reuniões durante o biênio 2023-2024 e com o tema principal dos debates, a construção do Hospital Veterinário Municipal de Campinas. Durante o biênio de 2023 e 2024, a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais foi presidida pelo vereador Permínio Monteiro e teve como membros o vereador Paulo Haddad e Luiz Cirilo, e também fizeram parte da comissão os ex-vereadores Marcelo da Farmácia e Jorge Schneider. Dentre as competências da comissão está fiscalizar e implementar no âmbito municipal programas governamentais ou não governamentais relativos à proteção dos direitos dos animais. Durante o biênio 2023-2024, foram realizadas 12 reuniões. Foram reuniões importantes, né, na Comissão de Defesa dos Animais. Essa comissão ela é de extrema importância e foram debatidos vários projetos que com certeza aí vai estar em pauta e poderá ser aprovado aqui na Câmara. O projeto de lei que tem como destino Campinas como polo turístico pet friendly. Temos também o Abril Laranja, que a gente fala muito sobre ele, que é a questão dos maus tratos e também da adoção. Tem também a adoção responsável, tem também outros projetos que a gente fala muito sobre as pessoas ter a responsabilidade de cuidar dos seus pets, né, que é o Abril Laranja, e outros também que foram debatidos aqui dentro da casa. Mas quero dizer que é um debate saudável, é muito importante todas essas conversas das reuniões da comissão, e eu tenho certeza que isso daí engrandece para a aprovação dos projetos antes de ser votado. Então é importante a gente ter essa discussão e ter os votos necessários para aprovar os projetos depois na Câmara, lá no Parlamento. Permínio salienta que o primeiro assunto que deve ser debatido em 2025 é o Hospital Veterinário Municipal. A gente de imediato já vai estar protocolando uma frente parlamentar para discutir essa questão da construção de um Hospital Veterinário Público aqui na cidade de Campinas. E dizer desta importância, por que ter um Hospital Veterinário Público? Porque infelizmente a gente ainda não tem aqueles exames sofisticados que precisam ser feitos e é necessário para a saúde do pet. Está para ser assinado um convênio da Prefeitura com a PUC que não vai suprir a demanda, no meu ponto de vista. É muita coisa, são muitos animais que precisam ser cuidados na cidade, mas dizer que, como exemplo, eu vou citar aqui Osasco. Osasco vai ter 3 hospitais já, é uma cidade menor que Campinas, e Campinas, uma metrópole de 1 milhão, quase 300 mil habitantes, ainda não tem o seu hospital veterinário público que pode atender essa população. A atuação do protetor independente também foi tema de discussão da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Que a lei que protege, que facilita e já está vigente no município de Campinas, que é a lei das protetoras independentes, onde facilita algumas vagas de castração para elas, algumas vagas de atendimento de consulta, onde elas têm a prioridade, mas eu acho que precisa de muito mais, isso daí não é o suficiente, precisa de muita coisa ainda acontecer, embora tenha aí avançado muito nas questões das políticas públicas animais, mas continuo dizendo, é importante a ajuda das protetoras independentes, que traz aí esse conhecimento de causa do dia a dia, lá embaixo no chão, onde vai buscar os animais e sabe o que precisam e procura a gente. A vereadora Mariana Conte protocolou um projeto de lei que proíbe em Campinas quaisquer homenagens públicas promovidas pela administração direta ou indireta no município a escravocratas. O termo se refere a agentes sociais, individuais ou coletivos, reconhecidamente detentores ou defensores da escravidão no Brasil. Ficaria proibido atribuir nome de pessoa que esteja vinculada ao exercício da prática escravista a prédios públicos, logradouros municipais, como ruas, avenidas, praças, rodovias municipais, repartições públicas municipais.
A gente segue com as notícias do Legislativo, agora falando sobre as emendas impositivas, que são instrumentos dos parlamentares para destinação de porcentagem do orçamento público para demandas dos municípios de conhecimento dos legisladores. O vereador Rodrigo da Farmadic falou das prioridades nas destinações destes recursos. As emendas impositivas destinadas pelo vereador Rodrigo da Farmadic para melhorias nos serviços públicos contemplaram infraestrutura, cultura, defesa civil e saúde. O valor total para 2025 é de 105,2 milhões, divididos por igual para as propostas dos 33 parlamentares da Câmara dos Vereadores de Campinas. A principal que eu considero é o investimento agora nos serviços públicos para pavimentação dos bairros, né? Eu tenho um mandato voltado a isso, de garantir melhoria de infraestrutura para os bairros da periferia, principalmente lá dos distritos do Ouro Verde, e um dos bairros que serão contemplados é o Parque União da Vitória e também o Recanto dos Pássaros, né? Foi mais de R$1 milhão que foi destinado para que a gente consiga fazer a pavimentação, que é a infraestrutura básica mínima, que é a pavimentação nós vamos ter para esse ano. A exemplo dos anos anteriores, o vereador direcionou recursos para eventos culturais diversos na região do DIC. Esse ano de 2025 nós teremos os eventos culturais e também bem distribuído para mais diversas manifestações culturais, né? Nós temos o Carnaval, que é para ser realizado agora, o Carnadic, logo no começo do ano. Nós teremos também os eventos gospel, né? São eventos que foram realizados tanto relacionado com a Igreja Católica quanto a Igreja, o segmento do religioso evangélico, e vamos ter novamente esse ano. Achei muito importante porque foi um sucesso no ano passado e que da forma como a gente faz a destinação da emenda impositiva, você garante que aquele serviço vai ser executado e é o retorno do investimento que a população faz através do pagamento dos seus impostos. A gente tem que retomar de volta para o munícipe esse recurso, né? As emendas impositivas podem destinar 1,2% da receita corrente líquida do município para projetos específicos, sendo que metade desse valor deve ir para a saúde. Eu fiz a destinação para o Hospital Maternidade de Campinas para comprar um equipamento de ultrassom, que é muito importante porque o Hospital Maternidade agora que faz a gestão, quem está fazendo é a PUC, que também é um hospital conveniado, o Hospital Maternidade da PUC. Agora nós teremos o atendimento ampliado, né, esse atendimento do SUS. Outro investimento muito importante que eu já fiz no ano passado, que é para o Centro de Especialidade Odontológica, o pronto-socorro odontológico do Hospital Ouro Verde, que atende a cidade inteira, apesar dele estar lá dentro do Hospital Ouro Verde, o pronto-socorro odontológico e o Centro de Especialidade Odontológica atende a cidade toda. O ano passado nós enviamos recurso para fazer a climatização lá do Centro de Especialidade e do pronto-socorro odontológico. Foi executado já, mas para esse ano nós tivemos um direcionamento especial que é para fazer a sedação de pacientes especiais para o atendimento, como exemplo dos pacientes autistas. Tem pacientes autistas que ficam muito agitados na presença do médico, principalmente para fazer um procedimento odontológico. Um cidadão, uma pessoa que não tem nenhum problema, ela já tem uma dificuldade às vezes de passar pelo dentista. Então uma criança ou mesmo um paciente autista que tem essa dificuldade que é ainda acentuada, ela precisa ser levado ao centro cirúrgico para fazer a sedação, para depois começar o procedimento, né? E qual que vai ser a diferença? Então não vai ser necessário usar o centro cirúrgico vai continuar disponível para o hospital fazer as cirurgias de emergência, cirurgias eletivas, e terá um local especial lá para utilizar esse equipamento de óxido nitroso para poder fazer a sedação. Com a proposta de melhorar os serviços, o vereador atendeu a uma demanda da própria Defesa Civil. A Defesa Civil encaminhou para a gente um e-mail solicitando recursos para que fosse destinado para que eles fizessem a melhoria na qualificação do atendimento, adquirindo novos equipamentos de informática, né? Então eu fiz também essa destinação para esse ano e espero que em breve ele já seja executado, porque ainda mais agora, no período do começo do ano, né, eles estão sendo agora, dos últimos anos, com o aumento das chuvas, eles estão sendo demandados, então precisam fazer atualização dos seus equipamentos e também os equipamentos de informática hoje são essenciais. A vereadora Débora Palermo protocolou uma indicação à Prefeitura de Campinas
para a implantação de um parque molhado no distrito de Sousas. Esse tipo de área de entretenimento reúne brinquedos dos quais jorra água, além de normalmente terem uma área com piso de borracha antiderrapante e flexível, no qual o líquido se acumula antes de ser reaproveitado. Em dezembro do ano passado, a prefeitura já inaugurou uma estrutura do gênero, a primeira da cidade, no Parque Floresta, no distrito do Campo Grande. Hoje, às 8 horas da noite, a Ponte Preta recebe a Portuguesa em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Você vê o confronto aí na sua tela. Macaca, que venceu na estreia o Novo Horizontino fora de casa e empatou com o Santos no Majestoso, tentar a primeira vitória em casa. Já a Lusa perdeu para o Palmeiras na estreia e empatou com o Novo Horizontino no Canindé, tentar a primeira vitória na competição. Para hoje à noite, o técnico pontepretano Alberto Valentim conta com o retorno do volante Dudu, que cumpriu suspensão na última rodada. No mais, se o departamento médico não vetar ninguém, pode ser a mesma equipe. E aí, para o torcedor ir se acostumando. Diogo Silva no gol, Simon zagueiro, com o Emerson volante, mas fazendo a zaga também ao lado do Arthur. Tem o Maguinho, Léo Oliveira no meio-campo, com Dudu, Pedro Vilhena, Serginho e o Danilo Barcelos, que faz a lateral esquerda, mas chega também ao ataque, e o Jean Dias como o atacante. Jogo difícil e claro que amanhã a gente conta a história desta partida entre Ponte Preta e Portuguesa. A gente segue falando sobre esporte aqui no Jornal Câmara Notícia porque o vôlei de praia brasileiro virou referência mundial. A modalidade é uma das que mais rendeu medalhas para o país nos Jogos Olímpicos e hoje nós vamos conhecer mais. A partir de agora é o nosso quadro Olha o Esporte Aí. Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje, como vocês podem ver, é um esporte de areia, o vôlei de praia. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O Brasil é atualmente o país com mais medalhas na história do vôlei de praia. Nosso país possui 14 conquistas olímpicas, com 4 ouros, 7 medalhas de prata e 3 de bronze. Atrás da bandeira verde e amarela, os Estados Unidos vêm com 11 medalhas, seguido de Alemanha e Austrália, que estão empatadas com 3 conquistas. E para falar mais sobre esse esporte, eu estou aqui com o Márcio de Oliveira, ele que é treinador da Associação Campineira de Vôlei de Praia. Ô Márcio, o vôlei de praia, né, como o vôlei tradicional, o vôlei convencional, teve origem nos Estados Unidos, por volta da década de 1920, nas praias da Califórnia, é isso mesmo? É isso aí, Rafa. O voleibol de praia se iniciou nessa época na Califórnia como um esporte recreativo, né, dando oportunidade de sair do convencional, que é dentro de ginásios cobertos. A partir daí ele foi disseminando pelo mundo e teve uma particularidade que durante a guerra os Estados Unidos utilizavam o voleibol de praia como parte também de treinamento, né, dos seus soldados, seus militares lá, para se manterem ativos fisicamente. E aí depois ele partiu pelo mundo, foi disseminando, a modalidade foi se desenvolvendo, cresceu bastante e chegou ao Brasil, né? E aí onde hoje nós temos aí um dos melhores voleibol do planeta. E o Márcio, então quais são as principais regras do vôlei de praia? Muito bem, né? Como toda modalidade você tem as suas particularidades. E aí tem algumas regras que no voleibol de praia, apesar de serem permitidas, mas elas são um pouco coibidas. Por exemplo, receber o saque de toque. É uma regra que todo mundo fica, né, falando, pode ou não pode? Pode, na verdade. Mas a regra é muito exigente no caso do voleibol de praia, né? É muito criteriosa. Então existe aí uma situação onde os atletas evitam receber, por exemplo, um saque de toque. Porém, a fundamentação dentro do voleibol de praia é a mesma do voleibol indoor. Nós temos o saque, a recepção, o levantamento, a manchete, porém, nós também temos outras particularidades, como o reco, que é uma situação criada, né, a partir de um bloqueio, onde você pode recuar, né, para fazer uma defesa, que é um pouco diferente do voleibol indoor.
mas praticamente a gente pratica quase que as mesmas situações do voleibol indoor. O objetivo, então, é rebater a bola sobre uma rede, buscando que a bola caia dentro do campo adversário, né? Sim, exatamente. Né? No voleibol, eu falei, é um esporte onde a bola não pode cair no chão, né? E no voleibol de praia, a gente realmente trabalha em cima disso. É um esporte altamente dinâmico, não parece, mas ele é altamente dinâmico. Até porque é praticado entre duas pessoas, né? Numa quadra que tem uma dimensão de 16x8, né? Para que você possa desenvolver o jogo. Então, assim, não é fácil, não. Duas pessoas dentro de uma quadra, poder praticar o voleibol onde a bola não pode cair. Um jogador que está atuando um pouquinho mais à frente, outro que está atuando um pouquinho mais atrás. E o vôlei de praia é jogado sempre em duplas de homens e mulheres? Isso, é sempre no naipe masculino e no naipe feminino. Essa é a composição que nós temos nas competições oficiais. Competições recreativas, normalmente a gente pode fazer dupla mista, mas falando oficialmente, sim, realmente é dupla masculina e dupla feminina. E diferente do voleibol de quadra, no vôlei de praia não há rotação dos jogadores, né? Porque só existem 2 para cada lado, né? Exato. O posicionamento dentro da quadra, eles podem ocupar qualquer posição. Porém, a ordem para sacar, sim. A gente tem uma situação onde, né, a numeração, na verdade, dos jogadores no voleibol de praia é sempre 1 e 2. Nós não temos outra numeração. Então, o que acontece? Para cada rotação, a mesa, né? Ela vai sempre indicar se é o jogador número 1, se é o jogador número 2 que vai estar fazendo a execução do saque. E também não existe substituição no vôlei de praia, né? Diferente do vôlei de quadra, né? Isso aí é uma coisa que no voleibol de praia pega muito pra gente, né? Mas é a particularidade da modalidade. Você só tem 2 pessoas, realmente não existe substituição. O que nós temos dentro de uma regra da modalidade é que você vai ter um tempo médico. Caso aconteça uma lesão, alguma coisa, um mal-estar, né, você tem um tempo ali, né, prazo dentro da regra, de 5 minutos para você poder se recuperar, para que você possa voltar ao jogo. Caso você não consiga retornar ao jogo, vai ser decretado o WO. O que pode acontecer é, de uma competição para outra, né, na regra oficial, você poder trocar o parceiro. Mas na partida, na competição, somos só eu e você, Rafa, jogando. E, Márcio, e durante o jogo, né, os técnicos eles não podem conversar com os jogadores? Como que funciona essa dinâmica? Isso, essa é outra situação, bem diferente do voleibol indoor. Quando a bola entra em jogo, a partir do momento que inicia um rally, né, que sempre é a partir de um saque, o treinador não pode dar nenhuma indicação, nem de bola dentro, fora ou vai, qualquer estímulo que você faça para o atleta, normalmente é divertido pela arbitragem. O único momento que você pode é no seu tempo, né, na parada técnica, ou na parada de um tempo do treinador, ou às vezes numa troca de quadra, ou seja, a bola está fora de jogo, aí você faz uma indicação para o atleta, mas a bola entrou em jogo, é silêncio total para nós. E, Márcio, você falou que, né, a quadra de vôlei é 16x8. E qual que é o tamanho da rede? Tem diferença entre as modalidades masculina e feminina? Bom, isso aí é igual ao voleibol indoor. No masculino, nós temos a altura da rede para o masculino de 2,43 m, como no indoor, e 2,24 m para o feminino. E, Márcio, e sobre a bola? A bola do vôlei de praia é diferente, é mais leve do que a bola do vôlei convencional? São bolas bem diferentes. A dimensão, né, a circunferência é diferente entre ambas, o peso é diferente, e a gente vê a particularidade porque como a gente joga num ambiente aberto, externo, modifica muito o panorama de um jogo, né? No voleibol indoor você não tem a incidência de vento, de sol, e aqui, como nós estamos percebendo nesse momento, né, os atletas treinando aí, se tiver uma incidência de vento, já modificou, inclusive o sol modifica muito, mas a bola realmente ela é bem diferente do voleibol indoor. E qual que é a vestimenta, né, o uniforme de um atleta do vôlei de praia? Porque eu tô vendo que alguns jogam com óculos até, né? O óculos, na verdade, ele é parte integrante, né? Até eu que sou treinador aqui e coordenador do projeto, a gente utiliza o óculos. Isso é parte da nossa vestimenta. Mas normalmente, né, o masculino vai usar sempre uma bermuda, né? E uma camiseta regata para poder jogar, isso é oficial. Para o feminino, elas podem jogar de sunquine, podem até jogar com uma calça leg, isso dependendo também do clima. Isso é uma coisa que influencia às vezes essa vestimenta. Às vezes poder usar uma camisetinha de manga comprida, mas no feminino também assim, seria o quê? O sunquine e um top para poder utilizar como uniforme. E como que funciona a pontuação dentro de um jogo de vôlei de praia? É parecido com a do vôlei convencional? São por sets? Como que funciona? A única particularidade são sets, né?
mas a pontuação é diferente e a quantidade de sets também, porque oficialmente no voleibol de praia a gente joga melhor de 3 sets sempre com 21 pontos nos 2 sets normais. Se houver a situação do tie-break, aí é como no voleibol indoor, que é até 15 pontos, mas sempre com diferença de 2 pontos também. E quanto tempo mais ou menos dura uma partida? Normalmente de uns 40 minutos seria um tempo médio, 40, 42 minutos, dependendo, né? A decorrência é um jogo muito bem disputado, às vezes se estende um pouquinho mais, às vezes tem jogos um pouquinho mais rápidos, mas normalmente numa média de uns 40 minutos. E você falou que os jogos são muito dinâmicos, né? E aí dentro disso entra os rallies, né? Porque tem o tempo todo isso, né? Nossa senhora, é. E olha, e treinar isso daí numa condição que a gente atua, né? Muito sol, é muito quente, hoje mesmo a gente está com um clima quente aqui, também temos climas às vezes externos muito frios, que é diferente, então assim, se habituar a esse treinamento, nesse condicionamento do atleta, para que ele entre na quadra realmente com uma condição física, que é um ponto muito importante no voleibol de praia. A condição física deles é que determina essa condição de alto rendimento deles. Porque até aprender o jogo em si, tecnicamente, eles vão aprender. E depois o físico vai sustentar essa situação. E aí vem todo um trabalho por trás, né? Mas realmente correr atrás de uma bola, numa quadra, 2 pessoas, não é fácil não. Falando das competições, quais são as principais competições no Brasil, né? Os principais campeonatos de vôlei de praia? Bom, hoje aqui, né, vamos partir aqui de São Paulo. O Campeonato Paulista é uma competição muito importante para a gente e o Campeonato Paulista hoje é uma das melhores competições de voleibol de praia do Brasil, apesar de que cada estado, né, faz o seu campeonato também estadual. Além dessa competição no estado de São Paulo, os jogos da coordenadoria, que são jogos regionais, jogos abertos, que nós somos também assim campeão e que representa a cidade, né, efetivamente. Ele é uma competição muito importante. E aí, assim, abrindo para todo o resto. O Campeonato Brasileiro, que é a CBV, né, é quem organiza, é o campeonato principal da modalidade. E o campeonato é feito por ranking dos atletas? Como que é isso, Márcio? Isso. É sempre feito por pontuação. Cada etapa você adquire um número de pontuação, né? Para primeiro 200 pontos, segundo 180, depois 160 e depois vem numa sequência de pontuação. E aí para cada etapa você vai juntando essa pontuação. Vamos supor que o Márcio e a Rafa aqui estamos jogando, fomos campeão, ganhamos 200 pontos os dois, né? E de repente nós trocamos uma parceria. O Rafa foi jogar com o Manuel. Só que a pontuação do Manuel era 100, a sua era 200. Você vai juntar 300 pontos e não mais os 400 que nós juntamos. E aí, conforme essa composição de ranking, vai mudando a composição de tabela também, como é que é feito os cruzamentos, até que se chega ao final da competição. E qual que é o trabalho da Associação Campineira de Vôlei de Praia? Aqui, nosso grande objetivo é a formatação, né, e formar novos atletas, que sempre foi o cunho da CVP. E a gente forma um atleta desde a base de uma escolinha e vem no crescimento até que ele atinja a categoria de rendimento, né, a categoria adulta. Hoje mesmo a gente tem, né, o Bonilha, que é um dos nossos grandes atletas aí, e a Fernanda, que vem de um trabalho muito, muito forte da base. Eles saíram de uma situação de, na verdade, não saberem praticamente nada do voleibol de praia, né? Também transitaram do voleibol indoor para o voleibol de praia, mas hoje são ícones aí no voleibol de estado e no Brasil, né? Nós temos um grande destaque como campeão brasileiro, o Bonilha, tem seu lugar a Fernanda, e o Bonilha, né, como um top 16 hoje. E então é a gente formar o cidadão, a gente quer dar oportunidade para que aquele que gosta de voleibol, não teve uma oportunidade no voleibol indoor, ele chega aqui na praia, a gente dá uma oportunidade para ele. E a gente vai formando. Se a gente percebe que ele tem um bom desenvolvimento, logicamente a gente vai empurrar ele para cima, para se tornar um selecionado paulista, né, no determinado momento, e aí quem sabe atingir esses pódios que tanto o Bonilha quanto a Fernanda têm alcançado. Galera, tô aqui com a Fernanda, ela que trocou o vôlei de quadra pelas quadras de areia. Fer, como que foi isso? O porquê dessa mudança? Bom, eu comecei jogando na escola o vôlei de quadra, mas quando eu vim aqui morar para Campinas para fazer faculdade, em 2019 eu comecei a me aventurar um pouco no vôlei de praia. E aí foi ganhando espaço no meu coração e aí o vôlei de quadra foi ficando de lado e hoje em dia eu tô só no vôlei de praia. E o que o vôlei de praia significa para você? É o meu momento assim de desestressar, então assim,
apesar de ser um trabalho, né, treino aqui todos os dias, sou todo independente do sol, chuva, vento, estamos aqui, mas é um momento que é onde eu relaxo, mesmo com o estresse do treino, que tem que ter toda uma seriedade e tudo mais, mas é onde eu me sinto assim mais livre, vamos dizer assim. Essa modalidade mudou a sua vida? Mudou, com certeza. Sou muito mais feliz no vôlei de praia, com certeza. Com sol na cabeça, mas sou mais feliz. Pessoal, estou aqui com o Bonilha, ele que é mais um atleta que trocou o vôlei convencional pelo vôlei de praia. O Bonilha, nesses 7 anos que você pratica a modalidade aqui de areia, o que você já conquistou? Como que foi tudo isso? A transição do vôlei de quadra para o vôlei de praia foi um período muito difícil aí, né? Quem joga sabe como é. E nesses 7 anos aí de vôlei de praia eu já conquistei Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, jogos regionais, 4º lugar em jogos abertos também. Então tem mais uma outras porções de campeonatos aí. E você almeja ganhar mais coisas? Como que é? Ah, sim, com certeza, né? Agora para esse ano aí, os objetivos do ano passado já mudaram totalmente. Então a gente tá tentando buscar novos objetivos aí esse ano. Inclusive permanecer no top 16 aí do circuito brasileiro. Isso que eu ia perguntar, como que é estar dentro do top 16, né, que são os melhores no ranking do vôlei de praia no Brasil? É uma experiência muito boa, né? Eu tive essa experiência esse ano, fomos campeão da etapa aí, tivemos uma vaga para o top 16. Acredito que soubemos aproveitar bem a oportunidade lá dentro, né? Todo mundo sabe lá que quando chega no top 16 joga com jogador olímpico, pessoal que já jogou Olimpíadas também, então é uma bagagem muito boa pra gente. Continuar trabalhando então? Sempre. Agora nós vamos inverter os papéis, pessoal. Nós vamos fazer teste aqui com um novo atleta da CVP. Rafa, manda ver. Ele tá tentando, gente. Calma que ele vai chegar lá. Aí, grande saque do Rafa. A bola voltando. Grande levante do Rafa. Olha lá! Grande garoto. Tá aprovado. Olha o sorte aí! Quero agradecer a gentileza do Márcio, que é o treinador aí do vôlei de praia, em falar que o Rafael foi aprovado. Passou vergonha mais uma vez o nosso repórter, que volta aqui toda semana no quadro Olha o Esporte aí, sempre trazendo uma modalidade pra gente. E olha só, uma competição mundial promovendo por 5 anos o levantamento de informações sobre a biodiversidade das florestas tropicais deu ao Brasil o 3º lugar. Mais de 100 pesquisadores e diversas entidades de pesquisa levaram o prêmio e o quadro Giro Ambiental vai mostrar como tudo aconteceu. A equipe que representou o Brasil na competição X-Prize Rainforest ficou em 3º lugar. A iniciativa visa o mapeamento da biodiversidade das florestas tropicais do mundo e o Giro Ambiental de hoje convidou a bióloga Simone Dena, que é pesquisadora do Instituto Biológico. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Simone. Obrigada a vocês. Simone, queria que você falasse dessa competição que foi incrível, durou 5 anos, envolveu aí 298 equipes de 70 países. Isso é muita coisa para o Brasil conseguir um 3º lugar, né? Sim, a gente foi a única representante da América Latina e a única representante de todo o Hemisfério Sul na fase final da competição. Então, é claro que a gente queria o 1º lugar, mas a gente sabe que a gente chegar tão longe assim é um grande privilégio, né? E representa muito o papel da nossa ciência nacional.
Eu achei legal que você já falou aí que queria o primeiro lugar, então é isso, a gente tem que sempre almejar o topo do pódio, né? Mas muito mais do que um resultado, um primeiro, segundo lugar, os dados coletados por essa pesquisa são muito incríveis, né? E realmente colocam o Brasil num protagonismo. E eu queria que você falasse desse processo, o que consistiu essa competição de fato, né? Quem fez parte dessa equipe também, no caso do Brasil? Essa competição ela propunha que a gente conseguisse desenvolver ferramentas para mostrar a biodiversidade de animais e de plantas em uma área de floresta tropical, tendo 24 horas para coletar todos os dados que a gente conseguisse e mais 48 horas para analisar todos esses dados e entregar um relatório sobre uma lista de espécies daquela área e quais a importância dessas espécies, né, para a sociedade, para a ciência de modo geral. E a gente tinha que fazer tudo isso sem entrar humanamente na área da floresta. Então a gente desenvolveu uma série de ferramentas usando robótica, usando sensoramento remoto, usando drones, para coletar dados dentro dessa área de floresta, e a gente também precisava analisar isso de uma forma muito rápida, né? Então, a gente teve que também desenvolver ferramentas de inteligência artificial para conseguir processar e analisar esses dados rapidamente. A nossa equipe, ela é uma equipe que tinha mais de 100 pessoas, a gente acho que estava em 105 pessoas. Nós somos de várias instituições do Brasil e do mundo, né? Tem pessoas de vários países também, com os quais a gente colaborou para esse projeto. Do Brasil, assim, várias grandes universidades, vários grandes institutos de pesquisa participaram. Eu sou daqui da Unicamp, né? Mas também a coordenação do nosso time ele foi de um professor da Exalc, da USP de Piracicaba. E, enfim, tivemos pessoas de várias instituições diferentes. E eu acho que o processo todo demorou 5 anos, né? A competição durou 5 anos. E eu acho que uma das coisas mais interessantes de tudo que a gente fez foi conseguir colaborar várias áreas diferentes, sabe? Porque nós somos cientistas e nós estamos acostumados a coisas muito específicas. Então, eu, por exemplo, eu trabalho com sons que os animais fazem na floresta. É uma coisa muito específica. E aí, durante essa competição, a gente pôde colaborar com pessoas de áreas muito diferentes, como, por exemplo, com engenheiros, com as pessoas especialistas em robótica, com pessoas que sociólogos, economistas, enfim, com uma variedade muito grande de pessoas e pensar de uma forma única, uma solução única, multidisciplinar, mas única para a gente conseguir entender o que temos nas nossas florestas, né? Porque eu acho que a competição ela surgiu a partir dessa necessidade que a gente tem de entender a nossa biodiversidade. A gente ainda conhece muito pouco, infelizmente, né, das nossas florestas, dos nossos ambientes naturais. A gente está passando por um processo de mudanças climáticas muito forte. Então, é cada vez mais necessário que a gente desenvolva essas ferramentas para conseguir entender a nossa floresta, porque só quando a gente, de fato, entende que a gente consegue pensar em maneiras de preservar isso. E por que preservar, né? Porque a gente entende o papel que a floresta tem em pé, ou a importância que ela tem em pé, né? Então, eu acho que esses foram aspectos mais incríveis, assim, de participar de uma iniciativa como essa. E aí vocês se dividiram em equipes, como você mesmo disse, né? Você trabalhava mais com a questão do som dos animais, teve uma equipe de robótica que desenvolveu os drones e os equipamentos para ir até o local, né? Eu queria que você falasse quais as equipes que participaram, para a gente ter uma ideia assim mais clara da dimensão. A nossa equipe ela se chamou Brazilian Team, então nós somos a equipe brasileira e dentro da nossa equipe nós tínhamos 6 grupos. O grupo de bioacústica, que é o meu grupo, o grupo que eu coordenei, que é focado na identificação das espécies e entender quais espécies de animais estão presentes na floresta, usando os sons que esses animais fazem. Nós também tínhamos um grupo de DNA, que era responsável por entender a partir do DNA, né, pedacinhos de DNA, quais espécies de plantas e de animais também estariam presentes. E aí, usando técnicas moleculares
para conseguir entender quais espécies estavam na água, quais espécies estavam no chão da floresta e tudo isso. Também tivemos um grupo chamado de Insights, que era um grupo que precisava entender, a partir das nossas listas de espécies, a importância dessas espécies, então, quais usos econômicos e sociais essas espécies tinham. Por exemplo, a partir da nossa lista de plantas, de árvores, quais as espécies têm usos medicinais, quais as espécies têm usos na cultura popular, para uso econômico, por exemplo, madeira, qualquer coisa desse sentido. Tínhamos um grupo de sensoriamento remoto, que era o grupo responsável por fazer, então, toda a amostragem da floresta, para a gente entender como que a floresta se organiza, né, a topografia daquela floresta, e também fazer fotos em alta resolução das árvores. E tínhamos um grupo de robótica, que, como você falou, foi o grupo responsável por desenvolver várias das ferramentas que nós usamos para coletar os dados, né? Então, eles desenvolveram uma espécie de uma cúpula que era com 5 pernas, que a gente conseguia instalar isso no topo das árvores para conseguir coletar os dados. Eles também desenvolveram um robô que conseguia andar pelo chão da floresta e outras várias ferramentas. E nós também tínhamos um grupo de biodiversidade, que é um grupo que reunia especialistas em biodiversidade de várias áreas diferentes, pessoas especialistas em grupos de animais e grupos de plantas, que também eram responsáveis por conseguir identificar as espécies, né, a partir dos dados que a gente coletou em campo. Então, nós tínhamos esses 6 grupos dentro da nossa equipe. Na fase final, nós disputamos com outras 5 equipes. E aí foram 3 equipes dos Estados Unidos, uma equipe da Suíça e uma equipe da Espanha. E aí nós ficamos com o 3º lugar, 2 equipes dos Estados Unidos ficaram com o 1º e com o 2º lugar. É fantástico, né? E tudo isso que vocês coletaram foi alimentando 2 ou 3 plataformas, se não me engano, né? Isso, nós tivemos que desenvolver uma série de plataformas para conseguir analisar e treinar, né, os nossos algoritmos. A gente usou várias técnicas de aprendizagem de máquinas, em que a gente tinha algumas plataformas que a gente usou, por exemplo, as gravações, no meu caso, a gente usou gravações para treinar a máquina para identificar as espécies. O grupo de Insights, eles desenvolveram uma plataforma também, que era responsável foi alimentada antes, né, da gente chegar na etapa final, com todos os dados possíveis que eles conseguiram coletar sobre a fauna e a flora da Amazônia, para que na hora do teste a gente conseguisse os dados sobre essas espécies mais rapidamente. Nós também desenvolvemos várias plataformas para conseguir analisar os dados moleculares mais rápido, para que, então, a gente conseguisse ter uma maior quantidade, né, de DNA analisado na menor quantidade de tempo. Então, o pessoal do sensoriamento remoto também desenvolveu uma plataforma que conseguia elaborar os dados mais rapidamente, inclusive os dados sobre quantidade de carbono dentro da mata, né? Enfim, conseguir separar as espécies mais rapidamente. Então, foram vários desenvolvimentos. Vocês conseguiram reunir isso tudo num único site para que as pessoas consigam pesquisar e acompanhar tudo isso? Ainda não, a gente ainda está com essas soluções mais separadas, mas a nossa ideia, a competição ela acabou, né? Ela chegou nessa fase final, mas o nosso trabalho ainda não. Então, a gente ainda precisa reunir isso tudo de uma forma mais organizada, né, para ficar mais fácil para outras pessoas utilizarem. A gente quer que tudo isso seja público, então a gente ainda vai fazer uma série de publicações ainda para tornar essas ferramentas públicas, né, para a ciência e para a comunidade de forma geral. A gente ainda a gente quer fazer vários treinamentos com as pessoas para que isso seja fácil de ser operado, né, para que outras pessoas possam usar, né, esse tipo de ferramenta que a gente desenvolveu. Então, a gente ainda tem bastante trabalho pela frente. E a competição ela foi só o início disso, né?
dessa... E o prêmio, existe um prêmio mesmo, vocês foram remunerados por isso e já tem um destino, né, esse prêmio? Sim, a gente vai ganhar $500 mil e a nossa ideia desde o início foi que o prêmio ele fosse integralmente utilizado para pesquisa científica com as nossas florestas tropicais, então prioritariamente, né, na Amazônia e na Mata Atlântica. E então todo esse dinheiro ele vai ser utilizado para pesquisa, vai ser revertido em treinamentos, em bolsas de pesquisa, enfim, equipamentos relacionados à pesquisa, tudo isso. Simone, eu já quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente e parabenizar por isso, porque é uma pesquisa realmente fantástica, e queria que você deixasse os contatos para quem quiser saber mais, tirar dúvidas, se engajar. Bom, quem quiser saber mais, principalmente sobre a minha área, pode me mandar um e-mail, eu estou aqui na Unicamp, e aí meu e-mail é sbena@unicamp.br, e também para as outras áreas, quem quiser também me escrever, eu posso direcionar para o contato que for mais apropriado de acordo com o que as pessoas precisarem. Perfeito, muito obrigada mais uma vez, Simone. Obrigada a vocês. Um prazer. E para você que nos acompanha, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Como a poluição do ar está ligada ao câncer de pulmão? A poluição do ar representa um grande risco ambiental para a saúde. Apesar disso, quase toda a população mundial, 99%, respira um tipo de ar que ultrapassa os limites de qualidade recomendados, como alerta a Organização Mundial da Saúde. As consequências de respirar o ar poluído são perigosas. 1/3 das mortes por acidente vascular cerebral, câncer de pulmão e doenças cardíacas ocorrem devido a esse problema. Trata-se de um efeito equivalente ao de fumar tabaco e é muito mais grave do que, por exemplo, os efeitos de comer muito sal, afirma também a Organização Mundial da Saúde. Segundo informações da OMS, as partículas com diâmetro de 10 microns ou menos podem penetrar e ficar armazenadas nos pulmões. Já as partículas de 2 microns são ainda mais prejudiciais, pois podem penetrar na caixa pulmonar e entrar na corrente sanguínea. Quando essas partículas entram no corpo, aumenta o risco da pessoa desenvolver doenças cardíacas e respiratórias, como câncer de pulmão. Amanhã, quinta-feira, o sol continua aparecendo com intensidade e deve ser um dia típico de verão. Durante o dia, calorão. À tarde, a nebulosidade aumenta e deve chover de maneira forte e rápida, e há previsão de fortes rajadas de vento. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. O calorão que eu disse, olha só, mínima de 22 graus, aquilo que a gente tem acompanhado durante toda a semana. Já é uma mínima elevada. Ao longo do dia a temperatura sobe e pode chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que daqui a pouco, às 2h da tarde, tem o programa Estúdio Câmara ao vivo e eu volto amanhã ao meio-dia ao vivo com o Jornal Câmara Notícia. Até lá. Tchau, tchau.